Olá, irmãos, boa noite a todos, a paz do Senhor, aos amados irmãos, amém? Bom, irmãos, o tema de hoje que nós vamos estudar aqui é sobre questão do arrebatamento. O arrebatamento secreto, que Jesus ele veio somente para os santos. E Jesus ele também ressuscitou os seus santos. Isso já aconteceu, amados irmãos, lá no tempo dos apóstolos, tá bom? Então o tema de hoje é sobre a continuação, sobre a vinda de Cristo, tá bom? Essa semana inteira eu vou trazer todos os temas da continuação da vinda de Cristo, tá bom? Então, amados irmãos, então foi criado a doutrina do arrebatamento secreto hoje, no nosso tempo. E isso foi criado por algum líder, tribunacionista, né? Nós temos os tribunacionistas e os pré-tribunacionistas. Né? Só que os pré-tribunacionistas já é outra, acredita, né, na vinda secreta, que Deus vai vir secreto só para os santos. Só que a doutrina dos pré-tribunacionistas, meu irmão, sabe, já inventaram outra coisa que eu vou trazer para vocês, tá? Então nós temos aí os pré-tribunacionistas, né? Pré-tribunacionistas e os tribunacionistas, que é o Giovanni Dias, o Belísio, o canal Jesus é o Senhor, esses que, né? Então, o que acontece é que um líder, eles criaram essa doutrina. Eles pegaram o arrebatamento e criaram a doutrina. Não, é que o arrebatamento é uma coisa, a vinda de Cristo é outra. Irmão, que conversa é essa, né? Que conversa é essa? Irmão, nós temos que ler a Bíblia, tá? Nós temos que ler a Bíblia, pegar todos os temas da vinda de Cristo e montar o quebra-cabeça. Não é brincadeira não, amado irmão, você examinar a Bíblia dia e noite, você ler, meditar, você procurar, vai para ali, vai para aqui, procurando todo o mistério da vinda de Cristo. Não é brincadeira, tá? É para aqueles que Deus deu o dom, aqueles que amam em buscar a Bíblia, ler a Bíblia, para aqueles que gostam e amam, né, buscar toda a verdade da Bíblia. Então eles criaram essa doutrina, os tribunacionistas e os pré-tribunacionistas. Eles criaram essa doutrina, que o arrebatamento é uma coisa e a vinda de Cristo é outra. Então, eles criaram. E aí nós vimos o que, amado irmão? Aí nós temos três vindas de Cristo, né? Três vindas de Cristo. Porque a Bíblia fala de duas vindas de Cristo. E eles botaram o arrebatamento no meio. Então nós temos o quê? Três vindas de Cristo. Então eu peço, amados irmãos, que não perca, tá? Essa semana inteira agora, eu vou trazer agora todos os temas da grande verdade, tá bom? Então, amado irmão, vamos agora para a grande verdade. Eu vou provar para vocês, que o arrebatamento secreto já aconteceu. Jesus só apareceu somente para os santos. E também Jesus ressuscitou os seus santos que morreram. É incrível que você vai descobrir a partir de agora, tá bom? E eu quero dizer para o canal, né, de Fernanda, Jesus é o Senhor, que você não está certo em criar essa doutrina com os tribunacionistas, tá? Você está acompanhando o Giovanni Dias, né? E está com essa doutrina que inventaram, né? Que o arrebatamento é uma coisa e a vinda de Cristo é outra. Não existe isso na palavra do Senhor, tá bom? Então, Fernanda do canal Jesus é o Senhor, eu vou lhe ensinar agora, tá bom? Então vamos aqui, irmão. Primeiramente, irmãos, vamos aqui para João, tá? Vamos para João 5.
vamos para João 5, versículo 25. Aqui, João 5, versículo 25, diz assim, tá? João 5, versículo 25 diz assim: em verdade vos digo, que vem a hora e já chegou. Tá, meu irmão? Vamos meditar. Então aqui o nosso Jesus está dizendo, em verdade vos digo, que vai chegar a hora e já chegou. Isso Jesus quer dizer que já vai acontecer lá no tempo de Jesus, tá bom? Aqui é Jesus falando, ok? Então vamos continuar. Em verdade vos digo que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Irmão, isso aqui é muito tremendo, o que você vai conhecer a partir de agora. Em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos, veja, irmão, todos que se acham no túmulo ouvirão a sua voz e sairão. Os que estiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que estiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Irmão, é incrível que você vai saber a partir de agora. Então eu peço aos irmãos que prestem atenção no vídeo direitinho. Repita o vídeo de novo para você entender, ok? Amado irmão, veja. Então a Bíblia está dizendo que Jesus vai ressuscitar aqueles que fizeram o bem. Qual esse bem? Os que praticaram os mandamentos, as obras de Deus, que morreram sustentando a sua fé em Deus, praticando os mandamentos do Senhor, ok? E os outros mortos, meu irmão, preste atenção, tá bom? Os outros mortos, eles ficarão ainda na terra. Eles só vão ser ressuscitados no juízo. Tá aqui, mano? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. É incrível isso aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que estiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Irmão, é incrível, tá? É incrível isso aqui. Então, irmão, a segunda vinda, deixa eu ver, a terceira vinda de Cristo será o juízo final, é a ressurreição de todos os mortos ímpios, de todos os mortos que praticaram o pecado, o mal. Ok, mano? Juízo final. Então significa a segunda ressurreição, que será o julgamento, o juízo de todos os mortos que praticaram pecados e maus. Ok? Então vamos lá, irmão, conferir essa profecia aqui, que ela se cumpriu. Vamos conferir. Nós vamos aqui, amados irmãos, deixa eu olhar aqui se é em Mateus. Deixa eu olhar rapidinho aqui se é em Mateus, viu? Rapidinho. Deixa eu olhar aqui se é em Mateus, a gente vai achar aqui rapidinho. Deixa eu ver aqui. Deixa eu olhar aqui. Deixa eu olhar aqui, viu, amados irmãos? Deixa eu procurar aqui que é melhor. Pronto, achei. João 5, 21, deixa eu ver se é aqui mesmo.
João 5, 21. Que os irmãos acompanhem, irmão, porque esse assunto é muito importante para vocês saberem, tá? João 5, 21, deixa eu ver se é isso aqui. Né? Porque essa parte aqui diz assim: pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Né? Deixa eu ver aqui, irmão, que eu acabei me perdendo aqui, está? Deixa eu achar aqui. Deixa eu ver, Mateus 27, 52, tá? Mateus 27, 52, deixa eu ver se é lá. Mateus 27, Mateus 27, 52, tá? Deixa eu ver se é aqui mesmo, tá, irmão? Vamos lá. 52. Rapidinho aqui, tá, irmão? Então vamos lá, irmão, é aqui, tá? Olha só, irmão, preste atenção. Que a profecia da vinda de Cristo secreto já aconteceu, tá? Olha só aqui. Que os mortos ouvirão a sua voz, olha só. Mateus 27, versículo 52, né? Vamos começar aqui, irmão, no versículo 51, tá? Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, do alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, veja, irmão, e os mortos, e muitos corpos de santos que dormiam, ressuscitaram. Olha aqui, amado, a profecia de Jesus, né? Haverá que ouvirão a minha voz, e os que estão no túmulo ressuscitarão. Então essa profecia de Jesus vir em secreto já aconteceu, tá? Jesus só apareceu para os santos. Olha só, amado. Ressuscitaram. E saindo do sepulcro depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele... Pronto, irmão. Aqui, irmão, tremendo demais. Muito tremendo, tá? Então, quando Jesus ele morre na cruz, tá? Ele entrega seu espírito para Deus, tá? Ele entrega seu espírito para Deus. Então, Jesus foi para o céu, mas ele voltou naquele mesmo dia, né? Para se cumprir os 3 dias. Então, quando Jesus entrega seu espírito a Deus, ao Pai, já significa que Jesus foi para o céu, pegou a chave e depois Jesus desceu lá para, né, o inferno para pregar. O Espírito, tá, irmão? O que estava pregando no inferno foi o Espírito de Jesus, porque Jesus é o próprio Verbo, ok? Então, aqueles corpos do cemitério, do sepulcro, do túmulo, eles só ressuscitaram depois que Jesus ressuscitou primeiro, né? Depois que Jesus ressuscitou primeiro, aí os mortos ressuscitaram. Então, esses mortos santos, né? Povo santo do Senhor, né? Foi o povo santo do Senhor que ressuscitou. Aí foram visitar os seus parentes, ok? Foram visitar os seus parentes, mas depois eles subiram com o corpo glorificados. Ok, amado irmão? Então a própria Bíblia está dizendo aqui, tá? Vou ler mais uma vez aqui. No subir não foi espírito, só espírito não.
de maneira nenhuma, tá? Mas leiam a Bíblia, pelo amor de Deus, para não cometer erros desses doutores da lei aí da teologia, tá bom? Então, olha só, amado irmão, aqui, ó. Os 50, Mateus 27, olha só, amado irmão, preste bem atenção, tá? Olha aqui, e abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram, tá? Mateus 27, versículo 52. Os corpos ressuscitaram, amado irmão, tá? Deixa eu coisar aqui, dar um pausa aqui. Certo, amado irmão? Olha só que tremendo que eu estou revelando para vocês, tá? Busque a Bíblia, tá bom? Busca a Bíblia. Os corpos ressuscitaram e subiram, né? Subiram para o céu junto com Jesus, claro, né? Primeiramente, esses corpos santos que ressuscitaram, eles visitaram seus parentes primeiro, apareceram para muitos, foram visitar suas casas. Mas depois esses santos com corpos subiram para o céu, junto com Jesus, ok? Não existe espírito lá não, de maneira nenhuma. Todos lá no céu têm corpos. E aqueles santos que estavam dizendo, Senhor, por que não vinga logo a nossa morte? Aqueles santos, irmãos, são que Jesus ressuscitou, certo? Com corpo e tudo, tá bom? Então a Bíblia diz que mandaram ele vestir vestiduras brancas, foram dados para ele vestiduras brancas, e eles se vestiram de vestidura branca, vestido, é roupa mesmo, não é simbólico não, é roupa mesmo, tá? Então tá aqui, ó, os santos que virão agora na vinda de Cristo, os santos que virão agora na vinda de Cristo, são esses aqui, ó, que Jesus ressuscitou lá no tempo dos apóstolos, ok? Está aqui, irmão, a grande verdade. Então, irmão, Jesus ele só ressuscitou só os santos e os ímpios ficaram na terra. Eles só serão ressuscitados no juízo, que significa a segunda ressurreição. Ok, mas que tremendo eu estou revelando para vocês, tá bom? Então Jesus ele só ressuscitou só os seus santos. E os ímpios só serão ressuscitados no juízo final, na segunda morte, no juízo final, na terceira vinda de Jesus. Tá bom? Então tá aqui, irmão, a grande verdade. Então Jesus ele ressuscitou, ele apareceu somente para os santos. Ok? Então o arrebatamento secreto já aconteceu. Jesus só apareceu para os seus e já fez a ressurreição dos mortos, dos santos do Senhor. Está aqui, irmão, está aqui a grande prova. Então esses homens pegar e criar uma doutrina, dizer que Jesus vem secreto de novo, então está aqui, tá bom, amado irmão? Então Jesus ele fez mais uma promessa que ele viria de novo, né? Então Jesus já fez uma promessa que ele viria de novo e iria ressuscitar mais uma vez de novo os seus santos, ok? Então nós temos agora o que? A segunda vinda de Cristo. Preste atenção, tá, amado irmão? Nós temos a segunda vinda de Cristo. Ele vai vir e todo olho verá. Ele vai arrebatar os seus à vista dos ímpios. Tá bom, amado irmão? Jesus não vem secreto mais uma vez de novo, não. Não existe isso na palavra de Deus, tá bom, irmão? Não existe isso. Porque Jesus ele já veio secretamente para os seus. Já veio. Já aconteceu, tá bom? Então Jesus faz outra promessa. Que ele vem e todo olho verá. E vai ressuscitar somente os santos, tá bom? Tá aqui a grande verdade. Então vamos aqui, irmão, também. Deixa eu ver aqui, tá?
Aqui nós vamos aqui para 1 Tessalonicenses 4:15, tá bom? Aqui é sobre a questão da segunda vinda de Cristo, tá bom? Deixa eu ver aqui, já terminei aqui, essa aqui, né? É tremendo. Eu peço aos irmãos que vá para a Bíblia, tá? Eu peço aos irmãos que vá para a Bíblia, tá bom? Confira lá direitinho, em João, leia lá, tá bom, irmão? Vá, pegue o quebra-cabeça que eu mostrei aqui. Uma profecia que Jesus fez, que os túmulos, que os mortos, quando ouvir a sua voz, vão ressuscitar. E Jesus disse que esse tempo já chegou, isso aconteceu lá. Então já mostrei aqui tudo para vocês, tá bom? Então, para nós concluir aqui, o arrebatamento secreto já aconteceu no tempo dos apóstolos, tá bom? Jesus, ele veio, só apareceu só para os seus santos. Jesus ressuscitou somente os santos e levou para o alto, para o reino do céu. Eles estão no reino do céu de Deus, ok, amado irmão? Eles já estão no reino de Deus. Temos toda a prova aqui para provar no Apocalipse. Eles diante do trono de Deus, olha que tremendo. Os que ressuscitaram, tá? É muito mistério que muitas pessoas não conhecem, tá bom, amado irmão? Então, irmão, nós temos agora a segunda vinda de Cristo. Jesus agora ele vai vir com todos o seu exército. Jesus vai vir com os seus anjos, tá bom? Lá, quando Jesus veio secretamente, então Jesus ele não veio com os anjos. Jesus não veio com os anjos. Não, Jesus simplesmente ele, ressuscitou. Jesus ele não veio com os anjos ressuscitar os seus e arrebatar o seu. Não, de maneira nenhuma, ok? Jesus ele ressuscitou os mortos, apareceu para muitos, parece que foi 500, e depois Jesus subiu, ok? Jesus ele subiu. Agora nós temos a promessa que Jesus vai vir com todos os seus anjos e vai arrebatar a sua igreja diante dos ímpios. Todo olho verá. Oh, tá bom, amado irmão? Então a promessa da vinda de Cristo, da segunda, é que todo olho verá. Porque lá ninguém viu não. Jesus veio, mas ninguém viu. Somente os santos. Está aqui a verdade, tá bom, irmão? Então os tribulacionistas, eles criaram essa doutrina. Pegaram o arrebatamento irmão, é triste, tá bom? É triste. Mas é como eu falei, tá bom? Como eu falei, não se preocupa com isso. O importante é você andar na luz. Vigiar a todo tempo. Não aceite a marca da besta. Não aceite nada dentro do seu corpo. Não aceite, porque... Deixa a moto passar aí. Deixa a moto passar. Pronto. Então, irmão, não aceite nada dentro do seu corpo. Se você aceitar algo dentro do seu corpo, tecnologia, vai se cumprir o Apocalipse em você, né? A marca da besta, tá bom? Então, vigie, porque muitos vão ser pegos de surpresa. Mas como assim, irmão Roberto? Os que vão ser pegos de surpresa, amado irmão, são aqueles que aceitaram a marca da besta. Quando Cristo vier agora, todos vão estar marcados na grande tribulação. Todos vão estar com chipado, e Jesus vai vir e só vai levar aqueles que não aceitaram a marca da besta. Veja só que incrível. E é por isso que a Bíblia diz, vigiai. Então nós temos que vigiar o que está acontecendo aí, o que eles estão empurrando para nós. Temos que vigiar, tá bom? Então, amados irmãos, acompanhe agora o segundo vídeo sobre a vinda de Cristo agora, que vocês vão ver coisas tremendas, tá bom? E outra coisa, irmão, nós temos, a segunda vinda, que é agora, que Jesus vem, e nós temos a terceira vinda, que é o juízo final, o julgamento de todos os ímpios que praticaram pecados, que não quiseram obedecer o Evangelho.
tá? Então nós temos a segunda vinda, que é agora, e nós temos a terceira. A terceira vinda de Cristo, ele vem com a cidade santa. Ele vem com a cidade santa, que é espiritual, a cidade de Jerusalém espiritual, vai descer. Ele não vai lá para Israel, lá não, de maneira nenhuma, tá, irmão? Uma coisa, irmão, que eu vou observar bem, né? Vou ler depois lá. Aquela profecia que Jesus vai pisar no Monte Santo, né? Vai pisar no Monte Santo, que eu vou até depois analisar bem, tá? Irmão, essa profecia, né, ela aconteceu, eu vejo que ela aconteceu. Jesus, ele veio no monte, apareceu por discípulos no Monte das Oliveiras, né? Ele subiu e falou, eu voltarei, esse mesmo que você está vendo, voltará do mesmo que vocês estão vendo. Então Jesus, irmão, ele pisou no Monte das Oliveiras. Jesus, ele falou para os discípulos assim, ó, para Maria, falou para Maria, diga aos meus discípulos que eu vou aparecer no monte. Ok, mas isso já se cumpriu. Jesus, ele foi para o céu e apareceu para os discípulos no Monte das Oliveiras. Jesus pisou no Monte das Oliveiras. Mas só que, como eu estou falando, eu vou observar direitinho lá, sobre, né, direitinho, tá? Mas você mesmo sabe disso, que essa profecia já se cumpriu. Jesus pisou no Monte da Oliveira, apareceu para o discípulo no Monte das Oliveiras. Jesus, ele foi para o céu e ele veio, que ele prometeu aos discípulos a voltar. Ele foi e disse para Maria avisar os discípulos que se encontrariam eles no Monte das Oliveiras, ok? Então Jesus, ele apareceu para Israel, apareceu para os seus discípulos Israel, judeus, ok? Então vamos, irmão, estudar a Bíblia para compreendê-la, tá bom? Então eu quero dizer isso, que Jesus apareceu para o seu povo Israel, que é os discípulos, que era Pedro era judeus, Israel. Então eles foram encontrar com Jesus no Monte das Oliveiras, aonde Jesus subiu para o céu e prometeu voltar. Tá bom, amados irmãos? Bom, amados irmãos, que Deus abençoe a todos vocês e não perca esse tema essa semana agora que eu vou trazer o tema da vinda de Cristo, tá bom? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, amém. Assolando em nosso país, choro, mas me consolo, porque sei que está se cumprindo o que a